Um CEO milionário solitário não consegue uma mesa na véspera de Ano Novo. Então, uma mãe solteira acena. Michael Bennett ficou ali parado, paralisado, enquanto o anfitrião balançava a cabeça pela última vez. Não havia mais mesas disponíveis, nem mesmo uma no canto, nem mesmo para uma pessoa. O restaurante fervilhava atrás dele, barulhento e animado, contando os segundos para a meia-noite. Todos tinham um lugar para estar e alguém com quem estar. Michael percebeu que estava prestes a passar a véspera de Ano Novo completamente sozinho novamente. Não tinha planeado nada de especial, mas também não tinha planeado isto. Tudo o que queria era uma cadeira, um prato de comida e o som de outras pessoas a respirar por perto. Em vez disso, sentiu a porta a fechar-se lenta e educadamente à sua frente. O anfitrião sorriu profissionalmente e virou-se para o próximo convidado. Michael acenou com a cabeça, fingindo que não doía tanto quanto doía. Se acredita na compaixão e na força silenciosa das pessoas comuns, reserve um momento para gostar e subscrever. Histórias como esta lembram-nos como um pequeno ato pode mudar tudo. Ao virar-se para a saída, as portas de vidro refletiram o seu rosto de volta para ele. 42 anos, bem vestido e bem-sucedido em todos os aspectos visíveis. E, no entanto, naquele momento, parecia alguém que não pertencia a lugar nenhum. O relógio de contagem regressiva acima do bar exibia outro número. O tempo passava com ou sem ele. Michael deu um passo à frente, pronto para sair e voltar para casa, para o silêncio. Foi então que ele sentiu. Não um som ou uma voz, mas uma presença. Alguém estava a olhar diretamente para ele. Do outro lado da sala, através do barulho e das luzes, uma mulher levantou a mão. Não foi dramático nem apressado. Apenas um pequeno aceno claro, destinado apenas a ele. Michael parou de andar. Por um momento, ele se perguntou se estava a imaginar aquilo. Ele olhou para trás, esperando ver outra pessoa ali. Não havia ninguém. Todos os outros convidados já estavam sentados às mesas. Lentamente e com incerteza, Michael apontou para o próprio peito. A mulher acenou com a cabeça calmamente e com confiança. Aquele simples gesto teve mais impacto do que qualquer acordo em sala de reuniões jamais teve. Uma estranha estava a convidá-lo para o seu espaço. Não porque ela precisasse de algo, não porque ela soubesse quem ele era, mas simplesmente porque ela não queria que ele saísse sozinho. Michael deu um passo em direção à mesa dela, com o coração batendo mais rápido do que deveria. Ele não tinha ideia de quem ela era. Não tinha ideia do porquê de ela estar a fazer isso, mas naquele momento, ele sentiu algo mudar dentro dele e ainda não percebia o quanto aquele único encontro estava prestes a mudar a sua vida. Michael nem sempre se sentira invisível, mas a invisibilidade se tornara familiar ao longo dos anos. Ele construiu sua vida em torno de reuniões, prazos e quartos de hotel silenciosos que pareciam todos iguais. Estar sozinho deixou de ser algo temporário e passou a ser permanente. A véspera de Ano Novo apenas enfatizou esse fato, como se o mundo estivesse a lembrar de tudo o que ele vinha adiando. Parado perto da entrada do restaurante, ele sentiu aquela pressão familiar no peito, do tipo que surge quando o sucesso deixa de fazer sentido. Aos 42 anos, Michael Bennett era um milionário que se fez sozinho e CEO que transformou uma pequena empresa de marketing numa marca nacional. As pessoas admiravam a sua disciplina e foco, e o facto de ele nunca parecer distraído por dramas pessoais. O que elas não viam era a frequência com que ele voltava para casa para o silêncio. Nenhuma parceira à sua espera, nenhuma mensagem a perguntar se ele tinha chegado bem a casa. Apenas um grande apartamento cheio de coisas que ele mal usava. Ele dizia a si mesmo que esse era o preço de construir algo grande. Naquela noite, porém, ele não estava atrás de um negócio ou de uma visão. Ele só queria sentar-se em algum lugar aconchegante e sentir-se parte de algo humano. O restaurante parecia perfeito quando ele entrou. Havia iluminação suave, risadas, copos a tilintar e casais inclinados um para o outro. Por um momento, ele acreditou que poderia emprestar esse sentimento, mesmo que apenas por um breve instante. Mas agora, de costas para o restaurante, essa esperança parecia equivocada, como se ele tivesse pedido demais sem perceber. Michael pensou em ligar para um dos seus velhos amigos da faculdade, mas a ideia rapidamente desapareceu. Eles tinham famílias, tradições e planos feitos com semanas de antecedência. Ele não queria interromper a noite de ninguém apenas para lembrá-los de que existia.
Essa constatação doeu mais do que ele esperava. Ele não estava zangado com ninguém. Estava desapontado consigo mesmo por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto e por acreditar que sempre teria tempo mais tarde. O relógio de contagem regressiva perto do bar piscou novamente, provocando aplausos de algum lugar atrás dele. As pessoas já estavam a comemorar e a escolher quem queriam ser no ano seguinte. Michael sentiu-se preso entre momentos, como se sua vida estivesse em pausa enquanto todos os outros seguiam em frente. Ele se perguntou quando havia parado de abrir espaço para coisas fora do trabalho, quando as conexões se tornaram opcionais em vez de necessárias. A resposta parecia desconfortavelmente próxima. Enquanto estava ali parado, percebeu o quanto tinha construído cuidadosamente a sua independência. Ninguém dependia dele emocionalmente, e ele também não dependia de ninguém. Esse estilo de vida era eficiente e previsível, mas também solitário de uma forma lenta e gradual. Ele disse a si mesmo que preferia assim. Menos apegos significavam menos riscos. Mas noites como essa tornavam essa lógica difícil de defender, especialmente quando a sala atrás dele parecia tão cheia de vida. Michael ajeitou o casaco, preparando-se para voltar ao frio. Ele imaginou o seu apartamento. O silêncio. As luzes da cidade apagadas do lado de fora da sua janela. Era seguro, controlado e familiar. Mas o pensamento não o confortava como antes. Pela primeira vez em muito tempo, ele hesitou. Algo dentro dele resistia a sair naquele momento. Ele respirou lentamente, sem perceber que a escolha que estava prestes a fazer não tinha nada a ver com mesas ou reservas. Tinha tudo a ver com se ele estava disposto a deixar alguém vê-lo naquele momento. Vulnerável e desprotegido, e silenciosamente esperando não ficar sozinho. Vulnerável e desprotegido, ele esperava silenciosamente não ficar sozinho. Do outro lado da sala, uma mulher ainda o observava, esperando para ver se ele voltaria. A mulher que acenou para Michael não o apressou, não o chamou nem tentou se explicar do outro lado da sala. Ela simplesmente esperou, com a mão apoiada na mesa, como se o convite já tivesse sido feito. Michael ficou ali parado por um segundo a mais do que o necessário, sentindo-se estranhamente exposto, como se alguém tivesse acabado de ver através de uma camada que ele normalmente mantinha escondida. Ele não estava habituado a ser notado sem motivo, especialmente não dessa forma. O seu instinto era recusar educadamente e ir embora. Ao se aproximar, ele percebeu que ela não estava sozinha. Sentadas ao lado dela estavam duas crianças, ambas viradas nas suas cadeiras e observando-o com curiosidade evidente. A menina parecia ter cerca de 9 anos, era calma e observadora, e a sua postura cuidadosa sugeria que ela entendia mais do que dizia. O menino, talvez com 6 anos, inclinou-se para a frente sem hesitação, com uma expressão alegre e despreocupada. Eles não pareciam entediados ou distraídos. Pareciam interessados, como se aquele momento também fosse importante para eles. A mulher sorriu quando Michael chegou à mesa, mas não era um sorriso forçado. Era um sorriso firme e sincero, de uma forma que parecia rara e calorosa. Ela apresentou-se como Hannah Collins e apontou para a cadeira vazia. A sua voz era gentil, mas confiante. A voz de alguém que tomava decisões todos os dias e as mantinha. Ela não perguntou para onde ele ia ou por que estava a sair. Simplesmente ofereceu-lhe um lugar. Essa simplicidade surpreendeu Michael. Ele hesitou, olhando para a cadeira como se ela pudesse desaparecer se ele não decidisse rapidamente. Explicou, quase pedindo desculpa, que não tinha feito reserva e não queria incomodar. Hannah acenou com a mão, dispensando a sua preocupação, mas não o mandou embora. Disse que a noite já estava barulhenta e cheia, e que mais uma pessoa não mudaria isso. O que mudaria isso? Acrescentou. Alguém estaria a passar a noite sozinho quando não precisava? As suas palavras não eram dramáticas. Eram práticas, como se fosse a coisa mais razoável do mundo. Antes que Michael pudesse responder, a rapariga falou, com voz clara e confiante. Ela disse que todos mereciam companhia na véspera de Ano Novo, mesmo estranhos. O rapaz acenou com a cabeça rapidamente e acrescentou que se Michael não quisesse sentar-se com eles, poderia ir embora quando quisesse. Ninguém ficaria zangado. Não havia pressão no seu tom de voz, apenas honestidade. Michael sentiu algo soltar-se dentro do seu peito. Era algo que ele não tinha percebido que estava a segurar com força. Puxou a cadeira e sentou-se, ainda sem saber por que tinha concordado tão facilmente.
O barulho do restaurante pareceu diminuir um pouco. A música foi substituída pelo som de pequenos movimentos, garfos batendo nos pratos e o ritmo tranquilo de uma mesa partilhada. Hannah apresentou as crianças como Maya e Oliver, e elas cumprimentaram-no como se fosse a coisa mais natural do mundo. Michael percebeu como a tensão saiu rapidamente dos seus ombros. Não se sentia tão calmo há muito tempo. Quando o empregado voltou, Hannah entregou casualmente o menu a Michael. Ninguém olhou para ele ou fez perguntas que ele não estivesse pronto para responder. Ele percebeu que pela primeira vez naquela noite não estava a tentar provar nada. Ele não era o CEO. Ele não era o homem sem reservas. Ele era apenas alguém sentado para jantar. Essa simples constatação o fez pensar no que mais poderia mudar na sua vida se ele ficasse um pouco mais. Michael ainda não sabia, mas aquele foi o momento em que tudo mudou silenciosamente. Não por causa do romance ou da coincidência, mas porque alguém tinha escolhido ser gentil sem precisar de um motivo. Olhando para a pequena família à sua frente, ele sentiu uma estranha mistura de gratidão e incerteza. Ele percebeu que aceitar aquele convite estava ligado a algo mais profundo e não tinha ideia de até onde essa escolha o levaria. Os primeiros minutos à mesa foram mais silenciosos do que Michael esperava. Não eram estranhos, apenas cautelosos. Ele percebeu como Hannah mantinha os olhos nas crianças enquanto ainda lhe dava toda a sua atenção, como se estivesse habituada a navegar em vários mundos simultaneamente. Michael respondeu às perguntas de forma simples, dizendo que trabalhava em negócios e viajava com frequência, omitindo os títulos e números que normalmente o definiam. Ninguém pressionou por detalhes. Essa falta de curiosidade era estranhamente reconfortante, como se ele tivesse recebido permissão para fazer uma pausa de si mesmo. À medida que a conversa se desenrolava, Michael tornou-se mais consciente do seu próprio desconforto. Não com eles, mas com o seu papel à mesa. Não sabia onde colocar as mãos, quando falar ou quanto espaço podia ocupar. Todos os seus instintos estavam voltados para o controlo, não para a conexão. Sentado ali, sentiu-se exposto de uma forma que nunca tinha sentido antes numa sala de reuniões. Percebeu como tinha pouca prática em estar presente sem uma agenda. Hannah mencionou casualmente que era agente imobiliária, explicando a sua agenda em termos práticos, em vez de em termos de ambição. Ela falou sobre visitas a casas, chamadas tardias, e tentar garantir que os seus filhos se sentissem seguros, mesmo quando o trabalho a seguia até casa. Não havia queixa na sua voz, apenas honestidade. Michael ouviu atentamente, impressionado com o quão sensata ela parecia. Ela não estava a pedir que a vida fosse mais fácil. Ela estava a pedir que fosse real. As crianças falavam livremente, interrompendo-se umas às outras e corrigindo pequenos detalhes nas histórias da mãe. Maya falava com confiança cautelosa, enquanto o entusiasmo de Oliver preenchia as lacunas e fazia Michael sorrir sem perceber. Ele se viu a reagir antes de pensar, acenando com a cabeça, rindo baixinho e interagindo de maneiras que pareciam estranhas, mas bem-vindas. A mesa não parecia um espetáculo. Parecia vivida. Isso o assustava mais do que o silêncio jamais havia feito. Michael reparou na forma como os outros clientes olhavam para a sua mesa. Alguns sorriam, enquanto outros mal registravam o que estava lá a acontecer. Visto de fora, provavelmente parecia normal, uma pequena família a partilhar uma refeição. Mas, por dentro, algo frágil estava a formar-se. Ele sentiu o peso de quão sozinho tinha estado, embora nunca tivesse dado nome a isso. Sentado ali, era impossível ignorar essa verdade. Ele não era apenas um homem sem mesa. Era um homem sem raízes. Quando o empregado de mesa voltou, Michael instintivamente pegou na carteira, mas parou-se. Hannah pediu com confiança, já sabendo o que as crianças queriam. Havia um ritmo na interação deles que fazia Michael sentir-se como um convidado bem-vindo no mundo de outra pessoa, mas ainda assim um estranho. Essa constatação despertou um medo silencioso nele. E se ele ficasse por muito tempo? E se ele começasse a querer algo que não sabia como manter? Quando os pratos foram servidos, Michael percebeu que estava a comer mais devagar do que o habitual. Prestou atenção aos sons e movimentos à sua volta, o tilintar dos talheres, o murmúrio das conversas e a excitação de Oliver com as opções de sobremesa. Eram pequenas coisas, mas tinham peso. Faziam com que a noite parecesse mais sólida. Michael sentiu o peito apertar.
não por tristeza, mas por uma sensação de perda que não se tinha permitido sentir antes. Percebeu que aquela mesa representava tudo o que ele tinha evitado construir: rotina, barulho e momentos compartilhados que não giravam em torno de conquistas. A vulnerabilidade surgiu silenciosamente, fazendo seu sucesso parecer distante e irrelevante. Pela primeira vez naquela noite, Michael se perguntou o que aconteceria quando a noite acabasse. Esse sentimento desapareceria tão facilmente quanto havia surgido. Ele estava pronto para enfrentar o que isso poderia significar? Michael continuou comendo, ouvindo e permanecendo ali. Mas por baixo da sua aparência calma, um medo mais profundo estava a tomar forma. Ele sentiu que essa gentileza não era temporária como ele queria que fosse. Estava a abrir algo que ele havia selado há muito tempo, e ele não tinha a certeza de que poderia fechá-lo novamente sem consequências, uma vez aberto. À medida que o jantar continuava, Michael começou a notar detalhes que normalmente ignoraria. Pequenos gestos que revelavam mais do que as palavras jamais poderiam. Hannah cortava a comida de Oliver sem interromper a frase, com movimentos automáticos e experientes. Maya ouvia atentamente, intervindo apenas quando achava importante. Ela já tinha um senso silencioso de responsabilidade. Não era caos nem perfeição. Apenas a vida a desenrolar-se naturalmente à mesa. Michael sentiu-se estranhamente calmo ao observar isso, como se tivesse encontrado um ritmo que não sabia que estava a perder. A conversa passou de apresentações educadas para algo mais descontraído. E Michael deu por si a responder a perguntas sem filtrar cada resposta. Falou sobre viagens e como todos os hotéis pareciam iguais. Mencionou como o trabalho preenchia o tempo, mas não o espaço. Evitou falar sobre dinheiro, não porque estivesse a esconder algo, mas porque de repente lhe pareceu irrelevante. Hannah não pressionou nem bisbilhotou, e a ausência de pressão fez com que ele falasse mais livremente do que esperava. Sentia-se seguro por ser normal ali. A certa altura, Hannah perguntou se ele morava perto. Michael hesitou antes de responder honestamente que morava sozinho. A palavra soou mais pesada do que ele pretendia, e ele percebeu como Maya olhou para ele com curiosidade, em vez de pena. Oliver perguntou se isso significava que Michael podia assistir ao que quisesse na TV, e toda a mesa riu. O momento quebrou a tensão suavemente, sem descartá-la. Michael percebeu como raramente sua vulnerabilidade era recebida com algo tão leve. Quando os menus de sobremesa chegaram, Michael se ofereceu para pagar novamente, mais por hábito do que por intenção. Hannah recusou com firmeza, mas gentilmente explicando que a noite já tinha sido paga. Não havia defensividade no seu tom, apenas clareza. Michael acenou com a cabeça em aceitação e sentiu um estranho alívio ao abrir mão do controlo. Pela primeira vez, a sua autoestima não dependia do que ele podia oferecer. Ele estava simplesmente incluído. Quando o empregado de mesa retirou os pratos, a energia no restaurante mudou à medida que a meia-noite se aproximava. As pessoas levantaram-se e aproximaram-se umas das outras, enquanto os telemóveis apareciam nas suas mãos. Hannah pegou o casaco e ajudou as crianças, preparando-se para o que estava por vir. Michael hesitou, sem saber se deveria acompanhá-los ou ficar de lado. Hannah olhou para ele e disse que iriam para fora assistir aos fogos de artifício e que ele era bem-vindo a se juntar a eles. O convite parecia aberto, não obrigatório. Lá fora, o ar frio atingiu o rosto de Michael com força, trazendo-o de volta à realidade. A cidade fervilhava de expectativa. Estranhos se reuniram ombro a ombro, contando juntos a contagem regressiva. Oliver agarrou a mão de Hannah e Maya ficou ao lado, com o casaco bem apertado ao redor do corpo. Michael ficou um pouco afastado, sem querer se intrometer, até que Hannah se moveu para abrir espaço ao lado dela. O gesto foi sutil, mas importante. Michael se aproximou, sentindo-se estranhamente nervoso. Enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu, ele observava mais os rostos das crianças do que as cores acima delas. A emoção delas era genuína e espontânea, sem influência da expectativa. Hannah sorriu, mas havia algo pensativo por trás de sua expressão, como se ela estivesse sentindo alegria e cautela ao mesmo tempo. Michael sentiu uma dor inesperada ao perceber há quanto tempo não compartilhava um momento como aquele com alguém. O barulho, a luz e a proximidade despertaram algo profundo e desconhecido dentro dele. Quando os últimos fogos de artifício se apagaram,
Oliver olhou para Michael e mencionou de passagem que seu aniversário era no dia seguinte. Ele disse isso como se fosse o fato mais importante do mundo, cheio de uma esperança silenciosa. Michael sorriu e desejou-lhe um feliz aniversário antecipado, sem pensar muito nisso. Ele ainda não percebia que esse pequeno comentário o levaria ainda mais para dentro da vida deles, ou que aceitar o convite mais tarde seria mais difícil de desfazer do que qualquer decisão de negócios que ele já tivesse tomado. Michael não pensou muito no convite de aniversário naquela noite, pelo menos não a princípio. Ele sorriu, disse algo educado e presumiu que isso desapareceria da sua memória como tantos outros momentos antes. Mas, na manhã seguinte, o pensamento voltou silenciosamente, acompanhando-o enquanto ele tomava o seu café sozinho. Ele percebeu que ninguém o convidava para lugar nenhum há anos, sem querer algo em troca. Isso parecia diferente e mais leve, o que tornava mais difícil ignorar. Na tarde seguinte, ele apareceu com um bolo simples de uma pequena padaria do bairro, sem saber se estava a passar dos limites. Hannah pareceu surpreendida quando abriu a porta, mas sorriu de uma forma que parecia genuína, em vez de educada. As crianças reagiram primeiro, entusiasmadas por ele se ter lembrado delas, e puxaram-no para dentro antes que ele pudesse pensar demais. Michael sentiu-se desconfortável na sala de estar, reparando nos brinquedos no chão e nos desenhos colados no frigorífico. Parecia íntimo de uma forma para a qual ele não estava preparado. A festa de aniversário foi modesta, apenas os três, agora acompanhados por Michael, reunidos em torno de uma pequena mesa. Não havia decorações destinadas a impressionar, apenas risos e momentos tranquilos que preenchiam o espaço naturalmente. A certa altura, Michael deu por si sentado no chão, a ajudar Oliver a abrir um presente da mãe. Não sabia quando tinha parado de verificar o telemóvel ou de pensar no trabalho. Só sabia que o tempo parecia mais lento e, de alguma forma, mais preenchido ali. Nas semanas seguintes, Michael continuou a encontrar motivos para aparecer, sem nunca se intrometer na rotina deles. Juntava-se a eles para jantares informais, sempre pedindo permissão primeiro e sempre dando espaço para Hannah recusar. Ela nunca tratou a presença dele como um favor ou um fardo, mas como algo que exigia honestidade. Michael percebeu como ela protegia cuidadosamente a estabilidade dos filhos e respeitou esse limite. Ajudar não significava consertar as vidas deles. Era sobre ser consistente. O instinto de Michael era fazer mais, organizar experiências e transformar momentos em algo maior. Ele deu por si a sugerir passeios caros, mas parou quando viu Hannah hesitar. Ela lembrou-lhe gentilmente que o que as crianças mais precisavam era de confiabilidade, não de emoção. Essa conversa ficou com ele por mais tempo do que ela imaginava. Ele percebeu quantas vezes tentara substituir a presença por provisões. Aqui, essa abordagem não funcionava. À medida que se adaptava, Michael começou a aprender a ser útil de maneiras mais silenciosas. Ajudava nos trabalhos de casa, ouvia histórias que não levavam a lado nenhum e aguentava momentos de tédio sem se apressar a preenchê-los. Eram coisas que ele sempre evitara, pensando que eram improdutivas. Agora, pareciam essenciais. As crianças começaram a cumprimentá-lo sem hesitação. Não como um convidado, mas como alguém familiar. Essa mudança o assustou e o confortou ao mesmo tempo. Hannah observava tudo isso com atenção, ciente da rapidez com que o apego poderia se formar. Ela apreciava os esforços de Michael, mas também percebia quando ele se envolvia emocionalmente demais. Ela o lembrava de forma gentil, mas firme, que seus filhos já haviam passado por uma perda. Eles precisavam de clareza mais do que de proximidade. Michael ouvia mesmo quando doía. Pela primeira vez, ele escolheu a moderação em vez do controle, compreendendo que, às vezes, gentileza significava se conter. No final daquele mês, Michael percebeu que já não estava a lutar contra a solidão. Estava a lutar contra os seus próprios hábitos, a parte dele que acreditava que a conexão tinha de ser conquistada através do esforço, em vez da confiança. Esta não era uma batalha contra ninguém, mas contra a versão de si mesmo que sempre mantinha as pessoas à distância. Ao sentar-se no carro uma noite depois de sair da casa de Hannah, sentiu uma mudança. O que ele não sabia era quanto lhe custaria emocionalmente continuar nesse caminho. Michael não percebeu que estava a ultrapassar os limites até que Hannah finalmente disse algo. Não foi durante uma discussão ou cena dramática,
Mas durante uma conversa tranquila à tarde, depois de as crianças terem ido para os seus quartos, ela falou calmamente, explicando que, embora apreciasse a presença dele, as coisas estavam a avançar mais rápido do que ela se sentia confortável. Michael ouviu e acenou com a cabeça, mas sentiu um aperto no peito ao compreender o significado das palavras dela. Ele tinha agido como se pertencesse àquele lugar, sem nunca se perguntar o que isso realmente significava. Ela disse-lhe que Oliver e Maya já tinham aprendido como podia ser doloroso quando os adultos faziam promessas que não podiam cumprir. A estabilidade era mais importante do que a intenção agora. Até mesmo a gentileza podia tornar-se confusa se não tivesse fundamento. Michael sentiu-se exposto, não porque ela o estivesse a acusar, mas porque ela estava certa. Ele tinha tentado criar algo familiar sem compreender a responsabilidade que isso acarretava. Pela primeira vez, a sua confiança não o ajudou. Tudo o que ele podia fazer era ouvir. Michael admitiu que não sabia como existir num espaço como aquele sem tentar controlá-lo. Ele disse que liderança sempre significou fornecer direção e estrutura, mas isso era diferente. Hannah não o interrompeu nem o tranquilizou. Simplesmente reconheceu a sua honestidade, dizendo que o crescimento nem sempre era confortável. Essas palavras ficaram com ele, ressoando com mais força do que qualquer feedback profissional que ele já tivesse recebido. Ele percebeu como era raro alguém falar com ele sem expectativas. A conversa terminou sem uma solução, apenas com compreensão. Michael saiu naquela noite sentindo-se inquieto de uma forma a que não estava habituado. A viagem para casa pareceu mais longa do que o habitual. A cidade estava mais silenciosa, apesar do trânsito. Pela primeira vez, ele não queria preencher o silêncio com música ou telefonemas. Precisava de tempo para processar o que tinha ouvido. Perceber que a gentileza por si só não era suficiente se ignorasse os limites, mudou a forma como ele via tudo o que tinha feito até então. Nos dias seguintes, Michael manteve a distância, não porque estivesse magoado, mas porque estava a tentar aprender. Não aparecia sem avisar, nem enviava mensagens constantemente. Em vez disso, esperava. Essa contenção parecia antinatural e quase dolorosa, como resistir a um instinto que sempre o guiara. Preocupava-se que recuar pudesse parecer abandono. Ao mesmo tempo, porém, sabia que ficar sem mudar nada faria mais mal do que bem. Hannah percebeu a mudança imediatamente. Viu que Michael estava a respeitar o espaço que ela tinha pedido, mas não desaparecendo completamente. Isso era mais importante do que palavras. Ela explicou a mudança às crianças de forma simples, dizendo-lhes que o Michael estava ocupado e precisava de algum tempo. O Oliver aceitou isso facilmente, mas a Maya fez perguntas que a Hannah não respondeu completamente. A incerteza permaneceu com a Hannah por mais tempo do que ela esperava, levando-a a questionar se tinha pedido demais. O Michael passou essas semanas a refletir sobre o que realmente queria. Ele sempre pensou que a família era algo que se construía através do sustento e da proteção. Agora, porém, ele percebeu que também exigia paciência, humildade e a capacidade de perseverar quando se sentia inseguro. Essa percepção não foi dramática ou inspiradora. Foi desconfortável e lenta. No entanto, parecia mais honesta do que qualquer coisa que ele já tivesse experimentado antes. Quando Michael entrou em contato novamente, ele não estava a pedir para voltar ao que era antes. Ele estava a perguntar se havia espaço para eles recomeçarem. Ele não prometeu mudar, nem ofereceu explicações. Simplesmente disse que estava a aprender a estar presente sem assumir o controle. Hannah leu a mensagem com atenção, sentindo-se aliviada e cautelosa. Não respondeu imediatamente, porque a sua resposta determinaria se essa ligação poderia sobreviver apenas com base na verdade. Quando Michael voltou à vida de Hannah, fê-lo com uma atitude diferente, mais calmo e mais deliberado. Era como se tivesse finalmente percebido que a presença não era algo que se pudesse simplesmente reivindicar, mas algo que se tinha de conquistar ao longo do tempo. Ele não chegou com planos ou sugestões, apenas com a vontade de ouvir e se adaptar. Hannah percebeu a mudança imediatamente, não porque ele tivesse se explicado, mas porque ele tinha parado de tentar antecipar as necessidades dela antes que ela as expressasse. Essa mudança suavizou algo nela que estava tenso há semanas. Ainda assim, ela permaneceu cautelosa, ciente de como boas intenções podiam facilmente voltar aos velhos padrões. As crianças reagiram primeiro, cumprimentando Michael com cordialidade, mas com menos expectativa do que antes.
Oliver falou livremente sobre a escola e os seus pequenos sucessos, enquanto Maya observava mais de perto, avaliando a consistência em vez do entusiasmo. Michael respeitou essa distância, compreendendo que a confiança não era reconstruída através de gestos, mas através da repetição. Ele aparecia quando era convidado, ia embora na hora certa e nunca pressionava por mais. Aprender esse equilíbrio foi como recomeçar emocionalmente, mas também foi honesto. A pressão externa não desapareceu só porque Michael tinha mudado. A família de Hannah expressou as suas preocupações e fez perguntas sobre as suas intenções e estabilidade, às quais ele ainda não podia responder totalmente. Michael sentiu a tensão sem se deixar envolver por ela, e isso lembrou-lhe que a gentileza vinha acompanhada de responsabilidade. Essa conexão não era apenas sobre como ele se sentia, era também sobre como a sua presença afetava todo um sistema construído com base na proteção. Pela primeira vez, ele aceitou essa realidade sem se defender. Michael também enfrentou dúvidas do seu próprio mundo. Os seus colegas questionaram por que as suas prioridades pareciam diferentes. Ele não se justificou, em vez disso, permitiu que a incerteza coexistisse com a responsabilidade, algo que nunca tinha feito antes. O contraste entre a certeza profissional e a vulnerabilidade pessoal já não parecia uma fraqueza. Parecia um alinhamento. Frágil, sim, mas real. Hannah começou a ver Michael não como alguém a tentar preencher um papel, mas como alguém a aprender a ficar ao seu lado sem substituir nada. Ela lentamente se abriu, compartilhando seu cansaço, seus medos e o peso de carregar tudo sozinha. Michael ouviu sem oferecer soluções, mesmo quando seu instinto era consertar as coisas. Essa contenção foi um ato de respeito, que Hannah sentiu profundamente. Semanas depois, Hannah tomou uma decisão que o surpreendeu. Ela o apresentou à sua irmã mais nova, Rachel, não como uma alternativa ou uma fuga, mas como um sinal de honestidade. Hannah sabia que não estava pronta para um romance e recusou-se a manter Michael num limbo emocional. Rachel conheceu Michael sem qualquer história ou expectativas partilhadas, e o encontro deles pareceu transparente, em vez de estratégico. Michael concordou em conhecer Rachel sem pressão, sabendo que não se tratava de um teste. A conversa deles foi fácil, moldada pela curiosidade, em vez de uma conexão imediata. Hannah observou em silêncio, percebendo como Michael permaneceu consistente, independentemente do resultado. Essa firmeza confirmou algo importante. Ele não estava mais à procura de pertencer. Estava a aprender a criar um espaço para os outros sem exigir um para si mesmo. Na viagem de volta para casa naquela noite, Michael percebeu que sua vida havia se expandido de uma forma inesperada. Ele não havia perdido Hannah ou as crianças, nem havia obtido uma resposta romântica clara. O que ele havia ganho era mais silencioso e mais duradouro. Era a prova de que a conexão não precisava de exclusividade para ser significativa. No entanto, uma pergunta sem resposta permanecia, esperando para definir o que viria a seguir. O ponto de viragem não chegou com um confronto ou uma confissão dramática, mas através de algo muito mais silencioso que tinha mais peso do que qualquer discussão poderia ter. Numa tarde, enquanto ajudava a Mia a procurar um caderno perdido, Michael encontrou um envelope dobrado enfiado dentro de uma gaveta da cozinha. Hannah também o viu e congelou por um momento antes de explicar o que era. A carta tinha sido escrita pelo pai das crianças anos antes, pouco antes de ele morrer. Era para elas, mas Hannah nunca se sentiu pronta para partilhá-la. Hannah explicou que a carta não era sobre tristeza ou arrependimento, mas sobre presença e permanência, mesmo quando o medo tornava isso difícil. Ela admitiu que evitou abri-la porque tinha medo do que isso poderia despertar nas crianças e nela mesma. Michael ouviu em silêncio, sabendo que agora não era o momento para conselhos ou garantias. Era um convite para partilhar algo profundamente pessoal. Ele compreendeu que ser confiado com essa verdade era mais importante do que qualquer papel que ele pudesse desempenhar. Quando Hannah finalmente leu a carta em voz alta, a sala pareceu menor e mais silenciosa, como se o tempo tivesse desacelerado para permitir que cada palavra fosse absorvida. A carta falava de amor sem posse e da esperança de que as crianças crescessem rodeadas por pessoas que as tivessem escolhido livremente. Não havia instruções ou expectativas, apenas um desejo de que elas encontrassem bondade novamente de formas inesperadas. Michael sentiu o peito apertar
ao perceber como aquelas palavras refletiam o caminho que já estavam a trilhar. Não era uma coincidência. Era um alinhamento. Mia ouvia atentamente, com uma expressão séria. Enquanto Oliver fazia perguntas simples que carregavam uma profundidade surpreendente, Michael não interveio nem assumiu o controle do momento. Ele permaneceu onde estava, com os pés no chão, permitindo que as crianças processassem as coisas sem interferência. Hannah o observava com atenção, percebendo como ele não tentava substituir nada, nem posicionar-se como uma solução. Em vez disso, honrou o que tinha acontecido antes. Isso fez com que ela o visse sob uma nova perspectiva. Depois de a carta ter sido dobrada e guardada, Hannah falou abertamente sobre o seu medo de deixar as pessoas ficarem. Ela admitiu que proteger os seus filhos às vezes significava manter todos à distância, mesmo aqueles que tinham boas intenções. Michael respondeu sem urgência, dizendo que finalmente compreendia que ficar não era uma questão de permanência, mas de consistência e verdade. Ele não prometeu um futuro nem pediu garantias. Simplesmente disse que estava disposto a continuar a aparecer, honestamente, independentemente do que isso pudesse implicar. Essa conversa mudou o panorama emocional entre eles. Reestruturou tudo o que tinha acontecido desde a véspera de Ano Novo, transformando uma série de atos gentis em algo intencional e fundamentado. Michael percebeu que não tinha sido convidado para entrar nas suas vidas por acaso. Hannah percebeu que não precisava de controlar todos os resultados para proteger os seus filhos. A gentileza que os uniu amadureceu e se transformou em confiança. E com a confiança veio um tipo diferente de responsabilidade. Mais tarde, naquela noite, Hannah contou a história à sua irmã, Rachel, explicando por que a apresentou a Michael. Não se tratava de se afastar ou criar distância. Tratava-se de honestidade e de deixar cada relacionamento existir nos seus próprios termos. Rachel compreendeu, apreciando a clareza em vez de se sentir presa no meio. A presença de Michael não tinha dividido a família. Tinha-os aproximado. Ao sair naquela noite, Michael sentiu uma calma que nunca tinha experimentado antes. Uma calma enraizada não na certeza, mas na aceitação. Ele compreendeu que não estava a preencher uma lacuna deixada por outra pessoa. Também não estava à espera de ser escolhido no sentido tradicional. Ele já fazia parte de algo real, moldado pela intenção e não pelo medo. No entanto, a história ainda não tinha terminado. Uma escolha final ainda estava por vir, silenciosa e sem solução, pronta para definir o que viria a seguir. Um ano depois, a véspera de Ano Novo chegou novamente. Mas não parecia nada com a noite em que Michael ficou sozinho à porta de um restaurante. Desta vez, não havia um relógio de contagem regressiva pairando sobre ele e nenhuma reserva para garantir. A noite decorreu tranquilamente dentro de uma casa acolhedora, cheia de sons familiares e risos descontraídos. Hannah movia-se pela cozinha com uma calma experiente. As crianças entravam e saíam, confortáveis e despreocupadas. Michael observava tudo com uma sensação de estabilidade que nunca imaginara ser possível. Ele não estava mais a tentar ser o centro das atenções ou definir o seu papel. Ajudava quando lhe pediam, ouvia mais do que falava e aceitava os momentos exatamente como eles vinham. As crianças tratavam-no como parte natural da família, sem questionar se ele ficaria ou partiria. Essa confiança não foi conquistada por meio de promessas, mas pelo tempo e pela consistência. Michael agora entendia que era isso que lhe faltava. Não era a realização que ele precisava, mas pertencimento, construído de forma lenta e honesta. Rachel chegou mais tarde com outros membros da família, cumprimentando Michael com naturalidade e cordialidade. A sua ligação tinha crescido suavemente, sem pressão ou expectativas, moldada pelo respeito mútuo em vez da urgência. Não havia nenhuma declaração dramática ou rótulo claro associado ao que partilhavam. Em vez disso, havia conforto, curiosidade e a liberdade de deixar as coisas evoluírem naturalmente. Michael encontrou paz em não precisar de respostas imediatas, algo que antes o teria deixado profundamente inquieto. À medida que a meia-noite se aproximava, o grupo reuniu-se não para um espetáculo, mas para estar junto. As crianças fizeram a contagem regressiva em voz alta, a sua excitação enchendo a sala, enquanto os adultos trocavam sorrisos silenciosos. Michael percebeu como se sentia presente e como raramente os seus pensamentos se voltavam para o trabalho ou para o futuro.
Pela primeira vez em anos, ele não estava a medir a sua vida por marcos ou resultados. Ele estava simplesmente lá, plenamente consciente do momento que se desenrolava à sua volta. Quando o ano novo chegou, não havia fogos de artifício lá fora, apenas abraços e risadas compartilhadas dentro de casa. Hannah cruzou o olhar com Michael brevemente, oferecendo um olhar que transmitia gratidão sem obrigação. Ele retribuiu com a mesma compreensão. O vínculo entre eles não precisava de um rótulo para ser significativo. Tinha sido moldado pela gentileza, paciência e escolhas feitas sem expectativa de recompensa. Mais tarde naquela noite, quando a casa ficou silenciosa, Michael saiu sozinho por um momento. O ar estava frio e familiar, mas já não parecia isolante. Ele refletiu sobre como tinha estado perto de abandonar tudo um ano antes, acreditando que a solidão era mais segura do que a conexão. Essa crença agora parecia distante, tendo sido substituída por algo mais estável e mais humano. Ele percebeu que ficar tinha mudado mais do que o sucesso alguma vez mudara. Michael compreendeu que a família não chegava totalmente formada nem seguia um único caminho. Ela crescia por meio de pequenas decisões, limites honestos e a coragem de permanecer presente, mesmo quando os resultados eram incertos. Ele não tinha conquistado tudo o que antes pensava que queria, mas tinha conquistado algo muito mais sustentável. Uma vida moldada por momentos compartilhados, em vez de controle. Um futuro que parecia aberto, em vez de vazio. Ao voltar para a casa, Michael sentiu-se pronto para o que quer que viesse a seguir, sem precisar definir isso. Ele sabia que ainda haveria desafios, perguntas e momentos de dúvida. Mas também sabia que os enfrentaria com outras pessoas, não sozinho. Essa certeza silenciosa marcou o verdadeiro início do seu novo ano, deixando a história em aberto, não concluída, mas viva. Música. Obrigado por ouvir. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se e ative as notificações para mais histórias que nos lembram que a bondade ainda está viva no mundo. Deixe-nos saber nos comentários de onde está a assistir. Até a próxima história.